Olá pessoal, sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que as pessoas atacam muito, principalmente na comunidade autista, a psicanálise. Recentemente o Pondé fez um texto e ele recupera naquele texto dele uma referência à teoria das mães geladeiras. Isso gerou uma comoção, eu vi ataques, eu vi muita gente xingando tudo isso, mas eu não vi quase ninguém trazer alguma contribuição sobre o que isso significa. Eu vi uma pessoa, por exemplo, postar assim: o termo mãe geladeira morreu com o Freud. E aí eu pensei, gente, o que isso tem a ver? Bom, primeiro, para quem não sabe, o Freud morreu em 1939 e o termo surgiu num texto de um psiquiatra que não era psicanalista, o Léo Kanner, em 49, ou seja, 10 anos depois que o Freud morreu. Então as pessoas começam a falar, começam a xingar, sem sequer estudar, sem sequer se preparar. Bom, o Léo Kanner foi o primeiro cara que se preocupou em descrever o autismo. Então isso aí está nos primórdios, né, do autismo, da pesquisa sobre autismo, da descoberta dessa condição neurológica. E lá pelas tantas, ele mencionou que talvez, né, a frieza das mães gerasse o autismo. Veja, estão diante de uma condição totalmente nova, não pesquisada, e estão formulando teorias, né? Depois veio um outro cara, que esse sim era psicanalista, que é o Bruno Bettelheim, que esse sim, num livro falou das fortalezas. Eu tenho um livro dele que ele fala de que ele constrói essa teoria de que o distanciamento, né, da mãe, dos pais, geraria o autismo, né? Naquele momento não se tinha toda a pesquisa que a gente tem. É óbvio que hoje a gente entende que às vezes até o distanciamento que pode ocorrer é muito mais reação à indiferença do filho em relação aos pais do que a indiferença dos pais em relação ao filho gerando autismo, né? Até porque esse cara falou isso nos anos 50 até os anos 60, mas ali na década de 50, e somente em 1970 que algumas pesquisas começaram a apontar o autismo como uma condição neurológica, como algo genético, como algo que já nasce na criança. Então, na verdade, todos esses pesquisadores erraram sim, erraram feio, mas acontece que erraram no início da pesquisa, na tentativa de descobrir alguma coisa, na tentativa de esclarecer essa questão que estava surgindo, que as pessoas estavam lançando um novo olhar, que é o autismo. Então, antes das pessoas simplesmente atacarem e destruírem toda a psicanálise por conta desse início da pesquisa sobre o autismo, vamos pensar que a psicanálise tem grandes contribuições para a humanidade, certo? É uma coisa, foi assim, um divisor da teoria freudiana, né? O que o Freud contribuiu foi um divisor de águas na compreensão da mente humana. E até hoje, a psicanálise contribui muito para o desenvolvimento do ser humano. Acho que sim, toda pessoa devia passar por uma análise, toda pessoa devia fazer um trabalho analítico, porque eu acho isso fundamental para a estruturação do ser humano. Ora, Zizo, mas as teorias psicanalíticas sobre autismo foram todas rechaçadas hoje em dia pela ciência. Sim, o que não quer dizer que toda a psicanálise seja errada. Sim, a psicanálise ainda atribui o autismo a questões da mente e não questões neurológicas. Sim, ainda querem arrumar alguma explicação no campo da psicanálise, ou seja, apenas da psique, apenas da mente, para o autismo. Hoje nós sabemos que não é assim, nosso cérebro é diferente. O que não quer dizer que toda a contribuição que foi feita pelos vários autores de psicanálise até hoje estejam completamente erradas e eu devo jogar fora completamente. A gente tem que entender que se num princípio, num determinado momento, a ciência disse: olha, nós achamos que a causa do autismo é a frieza das mães. Isso é totalmente errado. Fora que isso mexe com uma ferida gigantesca. Todo pai de autista passa pelo luto de ter feito um filho estragado. E eu não estou dizendo que os autistas são estragados, eu estou dizendo do sentimento de culpa que os pais sentem, o sentimento de fracasso, o sentimento de falha. Então, quando esse cara fala da mãe geladeira, isso cola
nesse sentimento de culpa. E aí as pessoas têm uma reação extremamente violenta, porque isso está mexendo com o âmago, com um sentimento, com esse luto de esperar o filho perfeito e de repente nascer um autista. Nós autistas somos perfeitos, do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Entendeu? Então, não é culpa do pai e da mãe. E olha, eu vou dizer, ainda hoje, muita gente traz a questão genética como um instrumento de culpa, do mesmo jeito que antigamente se falava das mães geladeiras. Quer dizer, fica se buscando culpado, a genética veio de quem, veio de que lado. E ninguém quer saber, nos seus processos internos, o que nós vamos fazer com essa pessoa, como nós vamos desenvolver essa pessoa. Não é que ninguém quer saber, mas enfim, sempre defendi, as pessoas, os pais merecem tanta atenção, cuidado e apoio quanto a criança autista. Por quê? Porque é um processo extremamente doloroso. E as pessoas, volto a dizer, atacam muitas vezes e com toda razão. Não é culpa das mães, também não é culpa dos pais, também não é por causa da genética. A pessoa é ninguém sabe explicar exatamente por que a gente aparece nesse mundo. Claro, tem um componente genético, sim, muito grande, mas componente genético não é culpa. Ninguém vira e fala, é culpa sua que ele nasceu com o olho castanho, é culpa sua que ele é baixinho. Ninguém fica nessa, ninguém fica, pô, que droga, meu filho vai... Minha filha é baixinha, porque eu tenho só filha, né? Minha filha é baixinha porque eu sou baixinho, meu Deus, socorro, e agora? Não, é uma coisa natural, a genética, infelizmente, é assim, a gente transmite aqueles dados, aquelas coisas que a gente tem conosco. Então, da mesma forma, o que eu quero dizer, voltando ao assunto, que a gente não tem que rechaçar toda a psicanálise, porque em algum momento, algumas pessoas tentando estabelecer uma conexão, tentando estabelecer uma explicação, chegaram a conclusões erradas. Assim como em algum momento na biologia, as pessoas defendiam a geração espontânea. Tinha até receita para você junta uma roupa velha com uma comida, não sei o que, vai gerar rato. As pessoas não sabiam ainda nada de genética, não sabiam que só um ser gera outro igual a ele. E defendia, falava, não, geração espontânea. Isso não é uma coisa muito antiga, não. Entendeu? Agora, por causa disso, eu vou jogar fora toda a biologia, dizer que a biologia está totalmente errada, porque em algum momento eles falaram em geração espontânea. Óbvio que a gente não vai fazer isso, e é óbvio que a gente tem que se instruir, a gente tem que pesquisar, e a gente não pode jogar toda a contribuição de uma área do conhecimento como a psicanálise no lixo, porque em algum momento um psicanalista foi dizer que a culpa do autismo era das mães.